favor, Eric, você separou uma série de vídeos? Abrão, vamos lá, porque parece que o Toffoli, segundo as matérias do jornal, né, dos jornais, ele tinha grande participação ou era dono, né, de um resort. Vou colocar aqui uma matéria do Metrópolis, que a repórter foi lá, né, em loco, mostrar o resort dele. Vou colocar, a matéria é grande, tem uns 4 minutos, mas vou colocar só os trechos, tá? Chavantes, na região de interesse turístico Angra Doce, para conhecer os empreendimentos ligados à família do ministro Dias Toffoli e ao advogado da JF, Paulo Humberto Barbosa. Ó, tem caça-níquel, Abrão. JF é JBS? Acho que... Deem um Google aí. Manda aí. Ó, tem caça-níquel, tem lancha lá, Abrão, várias lanchas, inclusive os repórteres foram em lanchas, né, que dizem, segundo as reportagens, que eram do ministro. E aí eles deram uma volta lá, parece que a família dele é, de fato, bem envolvida com esse resort, tem lancha, acho que essa aqui é a lancha dele. Enfim, 5 estrelas. E aqui me chamou a atenção, Abrão, porque tem, desde que eu nasci, não pode ter caça-níquel em lugar nenhum. Se eu colocar um caça-níquel aqui, no bar do Seu Zé, a polícia baixa na hora. E é meio tigrinho, tá vendo? É um caça-níquel meio que parece o jogo do tigrinho, sabe? Sei. E tem de monte lá, Abrão. E, que mais? Vou colocar aqui também um vídeo curioso que saiu hoje, do Dias Toffoli recebendo o presidente do BTG Pactual, André Esteves, lá nesse resort, cara, olha aí. Ó o Toffoli ali, ó. Ó o ministro. Eu, como sou curiosa, não perco nada, né? Ó o ministro aí de azul, ó, com a mão pra trás. Enfim, Abrão. André Esteves ali, dá pra ver bem. É, o André Esteves que, pelo que me lembro... segurando, sei lá o quê, na mão. Uma mala, né? Parece que é uma mala. Numa garrafa, não sei. Duvido que tenha. Eu duvido que tenha mala de dinheiro aí, cara. Duvido que é uma mochila. É uma mochila. Pode ser uma mochila, mas não é. Não, duvido. Você vai para um resort, deve ter sunga ali, Abrão, toalha. Porque ele tá no resort, né? Deve ter protetor solar e tal. Ah, cara, não acho que seja mala de dinheiro, não. Realmente não acho. O BTG Pactual é suspeito. O André Esteves já foi preso. Foi pro Bangu, inclusive. Passou uma semana lá em Bangu. E tem um monte de políticos. E tem, inclusive, ex-ministro. Acho que o Jobim trabalhou lá no BTG Pactual. É um hábito dele já antigo. Enfim, ele estava... Quando o Fábio Faria virou ministro, uma das primeiras pessoas... Eu já não estava no governo. Uma das primeiras pessoas que ele trouxe para dentro para falar com o Bolsonaro foi o André Esteves. Cara, o que eu posso falar? O dia que nós chegamos ao poder, a auditoria. Os contratos, acabou. Mais que 1 bilhão ele tem. Com certeza. Com certeza. Tá bom? Abrão, você lembra desse caso aqui, cara? Lembro. Eu peguei essa foto, foi uma queda de uma escada. Será que foi no resort que ele deu escorregada na escada do resort? Tem uma foto do Bob Jeff com olho roxo? Você consegue a foto do Bob Jeff com olho roxo? Vou procurar. Procura. Bob Jeff, ele denunciou o mensalão. E após denunciar o mensalão, ele teria tido uma conversa com o José Dirceu. O Bob Jeff disse que, na época, o olho roxo dele foi advindo que ele estava consertando um armário na cozinha e o armário dele caiu na cara dele. Acontece. Acontece. O armário... Veja, se o armário cair na minha cara de quina, seria um corte.
Não seria, para mim, isso parece um soco. E surgiu também uma suspeita que o Zé Dirceu teria dado um soco na cara do Bob Jeff. E em outros locais também, teria tomado uma surra. Existem acertos de contas que são feitos em Brasília, porque o Brasil já é um estado mafioso. E às vezes você não precisa passar o cara no cerol. Você dá uma surra bem dada no cara para ele entender a mensagem. Pode ser. Eu não descarto. Nessa época de ter tido alguma coisa contra o ministro do STF e algum grupo que ficou insatisfeito com posições que ele tem tomado. Assim como o avião que volta e meia cai no Brasil. Quer acreditar que é acidente aéreo, beleza. Eu acho que existe a probabilidade de ter sido um acerto de contas. Não descarto que seja um acerto de contas. Ou, então você vê, primeira vez que eu comentei sobre a possibilidade de militares terem matado, assassinado Castelo Branco, teve até um coronel que reserva moral do Brasil. Falei, reserva moral cambal, reserva moral do Brasil são as nossas famílias, não é o exército. Porque ele falou, não fale que o Castelo Branco foi assassinado por coronéis, por generais, porque nós nunca faríamos isso. Você vê nas matérias que saíram das conversas do WhatsApp, o Braga Neto, general Batatinha, que está preso, teria mandado o pessoal ir para cima das famílias dos outros generais e da mulher e de filho de outro general. Não tem limite. Você vê que havia uma trama, segundo as matérias de jornal, uma trama para assassinar um monte de gente sendo feita por generais, coronéis, etc. Então, não é uma coisa louca. Se tem rabo de porco, pé de porco, focinho de porco, orelha... Não, se não é porco, é feijoada. O acidente aéreo que está descrito no Castelo Branco é o seguinte, ele estava voando, o piloto, ele e tal, veio um caça da FAB e se chocou com o avião que estava no Castelo Branco. E o piloto da FAB conseguiu se ejetar e se salvou. Quem estava no outro morreu todo mundo. Cara, na boa, me mostra na história da aviação brasileira um desastre aéreo como esse. O acidente rodoviário do JK. Cara, tá bom, quer acreditar que o JK morreu num acidente rodoviário? Acredita. Quer acreditar que o avião daqui caiu, o avião do outro caiu, o avião do outro? Acredita, cara, você tem o direito de acreditar. Mas é muita coincidência. É muita coincidência. Tá? Então, esse é o risco de estar no Brasil. Esse é o risco de estar no Brasil. Vamos continuar vendo aí as matérias? Tem essa... Abrão, separei um vídeo aqui também, por favor, porque eu achei não engraçado, achei curioso. Porque você me falou que processou Alexandre de Moraes e o processo sumiu, né? Processo protocolado sumiu. Teve idiota nas redes sociais, falou, manda estagiário procurar. Cara, não é que manda... O meu advogado, doutor Auro, foi com número, com protocolo que a gente tinha feito, ao cartório para registrar o sumiço, cara. E isso está registrado nos tribunais europeus, que no Brasil a justiça some com um processo formalizado de um ministro da Educação contra o ministro do STF. Sumiu, evaporou o processo. Não é que eu perdi, foi deletado, não sei o que aconteceu, sumiu. Agora eu te falo, você confia nas urnas? Eu não tenho prova nenhuma que sumiram voto nas urnas, mas eu tenho prova que sumiu um processo na justiça brasileira, na alta esfera da justiça brasileira. Sumiu. O que é mais fácil, sumir um voto ou sumir um processo? Eu acho que um voto é mais fácil. Né? Então é isso, eu te respondo com isso. Mas ganhamos, temos mais votos. A líder da oposição na Venezuela tem mais voto, mas o voto dela, quando um país chega num grau de putrefação tão alto, não está tão podre, não é mais voto, é poder. Por isso dá importância da nossa militância. Eu prefiro ter 1.000 guerreiros do que ter 100.000 votos de bundão. Perfeito?